Boa tarde. Fui checar a hora ali para ver se era tarde ou bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo à Nova Semente. Que bom você poder estar com a gente de novo, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Ainda mais num sábado como esse. Todo sábado que a gente começa com batismo fica diferente, né? Ganha um outro propósito, uma outra alegria. Não adianta, batismo é uma das coisas que mais emocionam a gente, pessoas entregando a vida a Cristo. Queria saudar também você que está com a gente pela internet, fiel aí atrás dessa tela, que você também possa ouvir a voz de Deus, que a distância não seja um problema para Deus chegar ao seu coração também. Hoje nós vamos dar continuidade à série que a gente tem estudado nas últimas semanas, Impossível para quem? Para ser mais honesto, hoje a gente está entrando já, podemos dizer, na reta final dessa série. Não sei se você tem acompanhado com a gente, mas nós temos ao longo dessa série estudado 7 milagres de Cristo registrados no livro de João. Hoje já vamos ao 5º episódio, ao 5º milagre, por isso estamos já terminando. E o tema que a gente colocou para a mensagem de hoje é Impossível para um discípulo, o milagre de Cristo dessa semana. Talvez poderíamos dizer impossível para 12 discípulos. Talvez seria melhor colocado pelo contexto que a gente vai estudar. Deixa eu começar com uma pergunta. Você já reparou que eu gosto de fazer isso algumas vezes. Quero falar com você sobre frustração. Qual foi a última vez que você se frustrou com uma pessoa? Para lembrar aí. Lembra? Não estou nem perguntando se você já se frustrou, estou perguntando qual foi a última vez. Porque o já é meio fato, né? Talvez alguns tenham se frustrado hoje de manhã, já. Na hora que sentou na cadeira já deu aquela última frustração. Qual foi a última vez que você se frustrou com alguém? O que essa pessoa fez para você se frustrar com ela? Quando a gente se frustra com uma pessoa, a pergunta que eu me fiz em casa é por que a gente se frustra? E analisando isso, a gente pode colocar duas possibilidades que fazem ou que trazem a frustração com relação a alguém especificamente. A primeira possibilidade é porque a pessoa mentiu para você. Como assim? Ela pareceu ser alguém que de fato ela não era. Ela te fez promessas de te ajudar, te auxiliar, de ser tua companheira, que de fato ela não foi. A pessoa mentiu para você. Você criou uma expectativa sobre ela, porque ela se fantasiou daquilo que você queria ou precisava. Mas depois disso, ela acabou se revelando como uma pessoa completamente diferente. Alguma vez já foi assim? Alguma frustração contigo? Uma pessoa que mentiu para você sobre quem ela era? Uma segunda possibilidade da frustração, e é importante a gente ver isso, é que às vezes nós nos frustramos com a pessoa porque nós mesmos criamos uma falsa expectativa sobre ela. É como se nós olhássemos para uma pessoa e decidíssemos que ela é o super-homem, mas ela nunca quis vestir uma capa. Nunca foi a vontade dela. Ela nunca foi quem você pensa que ela é e nunca quis ser. Nessa hipótese, nós estamos assumindo que nós mesmos mentimos para nós mesmos sobre quem é essa pessoa. Já aconteceu isso com você? Ter se frustrado porque a pessoa, ou melhor, porque você criou uma falsa expectativa sobre ela? E a pergunta que eu te faço então é, em qual dessas hipóteses você encaixaria a sua última experiência de frustração? Quem mentiu? Você ou a pessoa? Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais delicada. Alguma vez você já se frustrou com Deus? Seja honesto. Alguma vez você já se frustrou com Deus? Alguma vez Deus já traiu a sua expectativa sobre Ele? Eu queria que você pensasse nisso, mantivesse essa pergunta na tua mente, ou essa imagem, enquanto nós estudarmos o tema de hoje. E no final eu vou voltar para essa pergunta, tudo bem? Alguma vez você já se frustrou com Deus? Mas antes de respondermos, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Vamos estudar a história de hoje. João capítulo 6. Trechinho dessa semana. Evangelho de João, capítulo 6. Antes de lermos, como de costume, eu quero te convidar a fazer mais uma oração, pedindo que Deus possa nos conduzir nesse momento. Tudo bem? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma semana nós estamos aqui, seja nessa igreja ou em algum lugar pela internet. A gente está
tentando parar tudo, tentando deixar tudo de lado, para de alguma maneira, de alguma forma, poder ouvir o que o Senhor tem para dizer para a gente hoje, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos entender a Tua mensagem, a Tua vontade. Por isso, mais uma vez, nós vamos estudar um milagre que o Senhor realizou. E o que nós pedimos é que essa história, que é maravilhosa, um feito sobrenatural Teu, não se resuma apenas ao fato de que o Senhor tem poder, mas que Ele possa nos ensinar lições importantes para que a gente possa mudar de vida se for necessário, Senhor. Por isso nós já cantamos, já oramos, já ofertamos, já nos alegramos com pessoas entregando a vida a Ti. Te pedimos agora que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui com a convicção de quem o Senhor realmente é. De quem o Senhor realmente é. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6, a partir do verso 15. Hoje, o 15 a gente já leu na semana passada, a gente vai ler de novo. Hoje o trecho é um pouquinho mais curto do que nas últimas semanas. João capítulo 6, verso 15, diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Verso 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Semelhante à semana passada, essa história não foi contada exclusivamente por João. Na verdade, nós temos essa mesma história da ótica de outros dois evangelistas, Mateus e Marcos. Alguns dos detalhes que a gente vai mencionar aqui hoje estão nessas passagens. Por isso eu queria mais uma vez te convidar a, quando chegar em casa, você ler esses outros dois relatos, que estão em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33, e Marcos capítulo 6, verso 45 ao 52. Mas falando da história em si, você sentiu falta de alguma parte dessa história? Você que é um estudioso mais atento aí, está faltando algum trecho nessa história? Talvez, eu acho, que você possa ter percebido que a parte mais famosa dessa história não está aí. Qual é? Pedro andando sobre as águas. Lembra dessa história? O momento que Pedro desce do barco, olha para Cristo e anda sobre as águas. Foi nesse dia, nesse momento que aconteceu. E curiosamente João não fala sobre o tema. Ele pula, por alguma razão. Mais do que isso, quer ver o que é mais impressionante? Eu citei que Marcos também conta essa história. E você pode, talvez lembre que há algumas séries atrás nós estudamos sobre o livro de Marcos. E eu mencionei naquela ocasião que Marcos teve o seu relato escrito baseado na experiência de Pedro. E o próprio Marcos, que aprendeu a história de Cristo com Pedro, também não conta a história do Pedro andando sobre as águas. Curioso, né? O único evangelista que conta Pedro andando sobre as águas é Mateus. E aqui a gente já pode tirar uma lição, que não é nosso tema, mas deixa eu fazer um parênteses. Quantas vezes a gente dá ênfase para coisas que a Bíblia nunca deu ênfase? Já reparou que toda vez que a gente lê essa história, a gente só fica na parte de Pedro andando sobre a água? Mas os evangelistas não contam em todos os evangelhos, porque não é o foco deles. Não estou falando que é uma história bobinha, não, é impressionante. Mas o ponto que mais impressionou os evangelistas, para que eles escrevessem a história, não foi Pedro, foi Cristo. O centro da história estava em Cristo. Por isso hoje nós vamos estudar essa história, mas tirando lições da parte de Cristo e não de Pedro. Tudo bem? Mas só para você saber que é nesse trecho que está, Mateus capítulo 14 conta a história, se você quiser dar uma lembrada depois.
Bom, a história de hoje, ela não é apenas e tão somente o próximo milagre na cronologia da vida de Cristo. Lembra que semana passada estudamos sobre a multiplicação de pães e peixes? Agora não é somente o próximo milagre, nós estamos na continuação da mesma história. O que acontece hoje é ainda no mesmo dia da multiplicação. E eu vou dizer algo aqui, da minha opinião, tá? Me parece que se não tivesse acontecido a multiplicação dos pães e peixes, essa história nem aconteceria. Ela é um desdobramento do que vimos na semana passada. Por isso é importante que você esteja com a história fresca na tua memória. Pastor, eu não vim semana passada, eu não faço a mínima ideia do que a gente estudou. Então deixa eu recapitular aqui rapidinho, em poucos minutos, tá bom? Semana passada falamos que Cristo, depois de receber a notícia da morte do seu primo João Batista e de receber de volta de viagem os seus 12 discípulos, ele resolve tirar um dia de folga acompanhado de seus amigos. E agora ele vai até Betsaida e em cima de um monte ele tira o dia para orar, meditar e conversar. Acontece que quando ele olha para baixo ele vê uma multidão de 5.000 homens, aproximadamente 10.000 pessoas, que tinham necessidades extremas buscando estar com Cristo. Jesus se compadece delas, coloca suas necessidades de lado e desce para atender essas pessoas. De repente, quando passa o dia, surge o problema da fome. E agora Jesus faz um milagre espetacular. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta 10.000 pessoas, sobrando até mesmo 12 cestos. Deu para comer e se fartar. A Bíblia fala que as pessoas ficaram tão impressionadas, e nós vimos isso semana passada, que elas olharam para Cristo depois do milagre e falaram: esse é o Messias que a gente esperava. E agora já entramos no verso que lemos hoje novamente, aonde a multidão se reúne e vai até Cristo com a intenção de proclamá-lo rei. Naquela hora proclamariam Jesus como rei, mas o que Jesus fez? Fugiu. Enquanto a multidão ia até Jesus, Jesus andava para trás e se escondeu, entre aspas, ele se retirou e subiu novamente no monte que havia subido anteriormente. Voltou lá para cima, só que agora sozinho, sem os discípulos para orar, e já estamos na história de hoje. O que acontece agora? Jesus sobe no monte para orar. Os discípulos, quando chega o entardecer, quando chega a noite, eles entram no barco e começam a navegar pelo mar da Galileia, com destino a Cafarnaum. Acontece que no meio do caminho eles foram surpreendidos, no meio da noite, depois de remar muito tempo, cansados e tal, foram surpreendidos por uma tempestade que surgiu de repente. E aqui é importante pontuar que essa tempestade não é chuva necessariamente, mas sim um vento muito forte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E agora esse vento começa a bater e o barquinho era simples demais, começa a quase virar. E os discípulos começam a temer a perder a sua vida, temer a morte. Eles estão apavorados. E esse pavor só piora, porque de repente quando bate um raio no céu e pisca a luz do relâmpago, eles veem um vulto andando sobre a água. E agora eu queria que você imaginasse essa cena meio macabra. Você está num mar, sozinho, cercado de água, no meio do lago, de noite, de repente pisca um relâmpago, você vê um vulto andando na água. Aí pisca de novo, o vulto está mais perto. O que você faria? A Bíblia fala que um dos 12 gritou: é um fantasma! Protegi seus ouvidos aqui. É um fantasma! E agora você imagina a cena de 12 marmanjos no meio do lago, chorando e gritando sozinhos. Deve ter sido engraçada a cena. Não, trágica, deve ter sido trágica. E agora eles gritam de medo, apavorados. Finalmente esse vulto se aproxima. E eles descobrem que é Jesus. E agora vem o trecho conhecido da história, onde Pedro, que era o mais impulsivo de todos, faz um pedido muito lógico. Ah, se é Jesus, então me prova, faz eu andar sobre a água. Faz todo sentido. E agora Jesus diz: vem. E Pedro vai, desce do barco e começa a andar sobre a água. E agora, e lógico que é impressionante essa história, porque um homem está andando sobre a água com o poder de Cristo. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, Mateus 14, dá a impressão que Pedro teve um misto ali de autoconfiança e também me parece que caiu a ficha da insanidade do que ele estava fazendo. Então ele está olhando para Cristo tranquilo, de repente quando cai a ficha ele olha para trás: meu Deus, o que eu estou fazendo? Vum, afunda. Porque ele tem medo e desconfia de Deus. E agora quando ele clama por socorro, Jesus estica o braço e o levanta novamente, questionando por que tinha faltado a fé dele. E agora você imagina que os dois se abraçam no ombro e Jesus vai levando, os dois andando sobre a água, no meio da tempestade, tudo isso acontecendo, até entrar no barco.
E agora João termina dizendo que quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou, a água baixou e todos ficaram felizes porque chegaram no seu destino. Que dia foi esse? Fala para mim. Que dia insano foi esse? Eu não sei se você conseguiu ligar os pontos e cair a ficha que tudo isso aconteceu num dia só. Você consegue imaginar? Eu queria que você tentasse colocar no lugar dos discípulos e imaginar a adrenalina que corria no sangue deles nesse momento. Para pensar, faz esse exercício, se coloca no lugar dos discípulos. Tudo começa num dia cedinho que você vai ter um dia de folga. E você vai para o parque, na fazenda, descansar. De repente, no meio do caminho, aparece uma multidão para ver o teu mestre. E agora você vê o seu mestre curando centenas de pessoas. Você já está impressionado. Mas isso não se compara, porque logo em seguida, o seu mestre faz uma multiplicação para 10 mil pessoas. E você fica extasiado, porque você nunca viu tanto poder na tua vida. E agora você imagina o coração dos discípulos palpitando, frenético. De repente, os discípulos veem a multidão se reunindo para proclamar o seu mestre como rei. Eu sirvo o rei de Israel. Imagina a adrenalina que corre no sangue dos discípulos. E eles ficam eufóricos com a possibilidade de ter o seu mestre como rei. Só que depois eles recebem um balde de água fria, porque estranhamente Jesus vai embora. E agora eles descem para o barco e começam a remar. Sabe quando você passa num pico de emoção muito forte, dá aquele relaxamento depois? Os discípulos estavam assim no barco, aquela relaxada, meio morrendo, com sono, cansados, o dia foi intenso, mas não tinha acabado ainda não. No meio da noite, depois de remar um tempão, começa uma tempestade do além, que eles começam a temer a própria morte. E ainda, como se já não bastasse, aparece um vulto andando no meio da água, que você não sabe o que é. E como se já não fosse suficiente, depois você vê o seu amigo Pedro caminhando sobre a água, que é uma coisa bem normal, além de Cristo andando na água. E de repente ele senta e acalma a tempestade. Ufa! E você achava que a sua segunda-feira no trabalho era intensa. Que dia foi esse? E agora eu queria que você só imaginasse a quantidade de lições que os discípulos aprenderam nesse único dia. O quanto isso impactou a vida deles e o coração deles. Imagina o quanto esse dia foi inesquecível para eles. Imagina. E é lógico que nós também podemos tirar lições dessa história. Por isso eu queria, na metade final da nossa meditação, analisar com você algumas lições que nós podemos aprender desse trecho da história. Separei aqui 3 lições desse dia impressionante, intenso, até certo ponto até fatídico, de tanta coisa que aconteceu num dia só. E a primeira lição que nós podemos aprender dessa história é a seguinte: quando você está numa tempestade, Jesus te assiste. Quando em tempestade, Jesus nos assiste. Como assim? Os discípulos estavam passando por um grande apuro naquele momento no meio do mar. Eles estavam correndo muito perigo. Só para você ter uma ideia, dizem que naquela região do Mar da Galileia é muito comum que existam tempestades como essa que a Bíblia descreve. Como eu mencionei antes, não necessariamente com chuva, mas um vento muito forte. Era um lago gigantesco, você vai ver isso daqui a pouco, e aí cercado de montanhas, então o vento ganha uma proporção maior. E dizem que por causa de uma frente fria que tem naquela região e outras situações meteorológicas aí que eu não entendo do assunto, é muito comum que essas tempestades aconteçam e mais. É muito comum que essas tempestades aconteçam de forma repentina. É normal. Do nada aparece uma tempestade gigantesca. Tanto é que era costume dos pescadores da região evitar o centro do lago do Mar da Galileia. Por quê? Porque ali no centro eles estavam longe de qualquer parte seca, lógico, e eles sabiam que poderiam estar, sofrendo alguma tempestade a qualquer momento. Por isso os pescadores evitavam. Como é que eles faziam? Quando eles queriam chegar do outro lado do lago, eles iam contornando aqui pela orla, perto da praia, para poder chegar lá do outro lado em segurança. Só que a Bíblia destaca que, curiosamente, os discípulos, que a única coisa que sabiam fazer da vida era pescar, estavam no meio do lago. Como que pescadores tão experientes fizeram isso? João destaca que eles já estavam a 25 ou 30 estádios lago adentro, que só para você ter uma ideia, é o equivalente a 4,5 km até 5,5 km de distância dentro do mar.
perdidos. Os discípulos estavam perdidos. A gente vai falar mais sobre isso. Mas Marcos traz uma informação interessante. No capítulo 6, versos 47 a 48, preste atenção o que Marcos relata sobre esse momento. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Você entendeu qual é a informação que Marcos está passando para a gente? Os discípulos estavam lá no meio do lago, 5 quilômetros para dentro. Jesus estava no monte orando sozinho. Os discípulos estavam quase virando o barco no meio da tempestade, mas durante todo o tempo, Jesus os observava. Durante todo o tempo, Jesus os tinha em vista. Jesus os assistia durante todo o tempo. Por isso que na hora certa ele desceu e foi salvá-los. Eles não saíram da vista de Jesus em nenhum momento. E essa é a primeira lição. Alguma vez você já se sentiu abandonado por Deus? Talvez os problemas foram tão grandes que, como Jesus, você olhou para o céu e falou: Pai, por que me abandonaste? Já se sentiu abandonado por Deus? Saiba, se as tempestades da vida têm feito você se sentir sozinho e abandonado, saiba que mesmo que lá de cima do monte, Deus te observa o tempo todo. Mesmo que lá de cima do monte, Deus te observa o tempo todo. Você não está sozinho. Na hora em que for necessário intervir, na hora em que você perceber o quanto precisa dele, ele vai aparecer. Apenas confie. A primeira lição é que não importa qual seja a tempestade que você está enfrentando na tua vida, Deus está te observando. E na hora que for necessário ele aparece. Confia, fica tranquilo. Ainda que ele precise andar sobre a tempestade, ou sob a tempestade, ainda assim ele vai aparecer, porque ele te observa o tempo todo. Em nenhum momento você sai da vista de Deus. Apenas confie. A segunda lição que nós aprendemos dessa história, sabendo que Deus nos observa o tempo todo, nós podemos confiar então que quando estamos perdidos, Jesus encontra a direção. Essa é a segunda lição. Quando estamos perdidos, Jesus encontra a direção. Um dos pontos interessantes desse trecho da história tem que ver com o destino deles. Eu mencionei que eles estavam em Betsaida, e agora os discípulos entram no barco rumo a Cafarnaum, que é outra cidade. Só que sabe o que é curioso? Mateus e Marcos relatam para a gente que depois de todo esse perrengue, sabe onde eles chegaram? Em Genezaré, que não tem nada a ver com a história. Da onde saiu Genezaré? Só para você ter uma noção, pedi o pessoal do PPT colocar um mapinha para a gente ali na tela. Isso, obrigado. Então, esse aqui é um mapinha do Mar da Galileia, tá bom? Como você pode ver, de fato ele é um lago gigantesco e não um mar. É um lago gigantesco. Ali no canto esquerdo, de cima, ali você tem a Galileia e tal. Só para você ter uma noção do trajeto que eles fizeram. Os discípulos estavam em Betsaida, que é aquele pontinho vermelho, aquela bolinha vermelha lá no canto direito da tela, certo? Eles estavam em Betsaida, na bolinha vermelha. Eles queriam se dirigir para Cafarnaum, que é a bolinha amarela. Só que no fim das contas eles chegaram em Genezaré, que é a bolinha verde. Alguém estava com o GPS meio estragado, concorda? Eles estavam na bolinha vermelha, queriam ir para a amarela e chegaram na verde no fim das contas. Como que eles perderam tanto rumo? Você percebe que não é nem que eles estavam indo para um lugar e no meio do caminho fizeram uma parada. Não, eles passaram por muito lugar e chegaram do outro lado. Como que pescadores tão experientes erraram tanto? E aqui não é só que o vento fez eles mudarem de lugar, é muito mais que isso. Porque a Bíblia menciona também o tempo que eles estavam remando. Você percebe pela imagem ali, claro que tem que ter a proporção de escala e tudo mais, mas você percebe que a distância não é tão grande. E mesmo de barco não levaria tanto tempo para chegar lá. Só que a Bíblia menciona que os discípulos já estavam navegando, remando, de 6 a 8 horas, noite adentro. 6 a 8 horas navegando, e não chegavam.
Veja só, a Bíblia fala que eles entraram no barco ao anoitecer. E Jesus aparece andando sobre a água na 4ª vigília da noite. Para você ter uma noção, 4ª vigília é uma contagem de tempo romana, que significa o período de tempo das 3 às 6 da manhã. Eles navegaram no início da noite e Jesus só chegou lá das 3 às 6 da manhã. Já estava quase chegando a manhã. Tanto que quando eles aportaram em Genezaré já era dia. A multidão já estava lá esperando. O que aconteceu? Navegadores tão experientes se perderam tanto assim? A gente vai ver um pouquinho ainda na próxima lição sobre o porquê eles se perderam tanto rumo. Mas fato é, os discípulos estavam completamente perdidos. Por isso, quando a tempestade vem, mais do que o medo da tempestade, eles não têm o que fazer, porque eles não fazem a mínima ideia de onde eles estão. Não tem praia do lado. Eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde ir. É só morrer mesmo. E aí vem outra informação interessante. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele desce, ele vem andando sobre a água, ele entra no barco e o mar se acalma. E João conclui o relato com uma informação muito interessante. Quando Jesus entra no barco, o verso 21 diz: e logo o barco chegou ao seu destino. No momento que Jesus sentou no barco, eles chegaram. Para você ter uma ideia da ênfase aqui, algumas outras versões vão falar assim: e imediatamente o barco chegou ao seu destino. Alguns até consideram que esse foi mais um milagre de Cristo nesse dia. Na hora que Jesus sentou no barco, que eles estavam perdidos, eles chegaram na praia. Quando a enxurrada de problemas aparece em nossa vida, nós temos a tendência de lutar e lutar e lutar com as nossas próprias forças. E quando fazemos isso não é difícil, nós perdemos o rumo. Já aconteceu com você? Os problemas aparecem e você não sabe o que fazer, você começa a lutar. Lutar. Você dá o seu jeito, você faz a sua ginástica. E quando finalmente você olha para trás, você percebe que você está num lugar completamente diferente do que você tinha imaginado. Você traçou um plano de vida. Só que os problemas aparecem e você vai parar em outro lugar, que você não sabe mais como voltar lá atrás. O que nós aprendemos dessa história é que uma vez que você sabe que Cristo te assiste no meio da tempestade, deixe que Ele te leve ao destino final. É isso. Nós só encontramos o lugar para aportar, só encontramos o nosso porto seguro, quando Cristo está em nossa embarcação. Portanto, se você tem enfrentado uma tempestade na tua vida, ao invés de tentar remar para algum lugar que você não sabe onde é, muda a estratégia. Convida Jesus para sentar no barco contigo, porque Ele sabe a direção certa. Ele sabe como fugir da tempestade. Ele sabe acalmar os ventos. E você imediatamente chegará ao seu destino. Terceira e última lição que eu queria ver com você, e para mim essa é a mais impressionante e mais profunda. Nós poderíamos talvez ficar uma mensagem inteira falando só sobre esse trecho, porque é muito profundo. A terceira lição, na verdade, é uma pergunta e é um convite à reflexão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos recapitular um pouquinho do início da história. Os discípulos, eles tinham depositado todas as suas esperanças no homem chamado Jesus. Acontece que para eles Jesus era sim o Messias do Antigo Testamento, mas não o Messias que traria a salvação, mas o Messias que traria a libertação dos romanos. Os discípulos esperavam um libertador político, assim como todo Israel. Portanto, quando os discípulos deixaram tudo que eles tinham para trás para seguir Jesus, é porque eles acharam que Jesus seria o novo Moisés. Que assim como Moisés tirou o povo do Egito, agora Jesus tiraria o povo de Roma. Só que às vezes parecia que estava demorando demais. Jesus era o homem perfeito para liderar esse exército, para liderar essa revolução. Era um homem perfeito. E não só pelo fato dele ter poder. Ok, ele podia curar pessoas, ele podia multiplicar alimento, ele podia ressuscitar mortos. Mas não é só isso. Jesus era o homem perfeito porque as suas palavras inflamavam o coração das pessoas, criando paixão, fazendo o olho delas brilhar como ninguém conseguia. Jesus tinha uma autoridade que os discípulos desconheciam.
Já viu quantas vezes a Bíblia destaca que as pessoas ficaram impressionadas com a autoridade de Jesus? Ele era o líder perfeito para libertar Israel. Só que a impressão que dava para os discípulos é que Jesus não tinha noção do poder que ele tinha. Porque ele falava e aí? Quando vai ser o momento? Quando vai ser o momento? E agora você imagina, quando a multidão vira para Jesus, proclamando ele como rei, você imagina a expectativa que gerou no coração dos discípulos. Finalmente chegou a hora, agora vai cair a ficha de Jesus, que esse é o momento. Eu tenho citado toda semana aqui o livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, e aqui ela traz informações interessantes sobre esse trecho. Primeiro ela fala que os discípulos foram os que mais inflamaram a multidão para poder proclamar Jesus rei. Talvez alguém dê uma ideia, Jesus é rei, boa, vamos lá, rei, Jesus é nosso rei. Talvez foram os que mais incentivaram. E quando a multidão foi, talvez os discípulos foram os primeiros a tentar jogar Jesus para cima, para proclamá-lo, colocar a coroa. Só que eles foram surpreendidos pela reação de Jesus, um legítimo balde de água fria. Porque eles foram até Jesus e Jesus falou, não, eu não sou rei. E agora Jesus vira para os discípulos e fala, discípulos, imagina, a multidão eufórica indo até Jesus. Jesus vira para os 12 e fala, discípulos, desçam para o barco e entrem e naveguem. Como assim, Jesus? Agora é a hora, chegou o momento de proclamação de rei. Eles argumentaram com Jesus. E Ellen White fala que nesse momento, Jesus reclamou uma autoridade que ele tinha como ele nunca tinha falado com os discípulos. Ele fechou a cara, falou sério. Ele disse, não, desçam e vão embora. A autoridade com que Jesus falou foi tão forte, que os discípulos ficaram sem resposta, desceram para a praia, revoltados e inconformados. A Bíblia fala que Jesus despediu os discípulos para que ele pudesse despedir a multidão, sozinho. E aqui despedir a multidão, não é que Jesus saiu na multidão dizendo, obrigado por ter vindo, até a próxima, um abraço. Não. Essa mesma autoridade com que Jesus falou com os discípulos, agora ele disse para a multidão, multidão, acabou, eu não sou rei, voltem para casa agora. E agora você imagina a reação da multidão ao ver Jesus falando assim. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Jesus frustrou todo mundo. 10 mil pessoas saíram frustradas com Deus. A Bíblia fala então que Jesus voltou para o monte orar. O monte para orar, aliás, refletir. E agora, Ellen White diz que os discípulos desceram até a praia. Isso nós estamos no entardecer, ainda dia, mas no início da noite. E agora imagina qual que foi a conversa dos discípulos na praia. Pessoal, o que aconteceu? Não era agora? O que deu em Jesus? Tanto que ela fala que Jesus mandou que eles entrassem no barco, mas eles enrolaram. E eles ficaram lá na praia um tempão esperando para ver se Jesus se tocava da besteira que ele tinha feito, descia e de repente eles poderiam correr atrás da multidão no meio do caminho e voltar atrás e fazer dar certo o negócio. E ali eles esperaram horas e horas e horas. Jesus desceu? Não. Quando finalmente chegou a noite, já mais tarde, agora sim os discípulos desistiram. Entraram no barco e foram para a água, já no meio da noite. Qual foi o tema de conversa naquele barco? Futebol? A multiplicação maravilhosa? O que deu em Jesus? Os discípulos estavam revoltados com Jesus. E começaram a duvidar de Jesus. Ellen White comenta que a pergunta que mais rodou naquele barco era: será que Jesus é o impostor que os fariseus falam? Será que a gente está acreditando numa mentira? E agora eu vou dar a opinião do Dani, eu não li isso em lugar nenhum, tá? Mas na opinião do Dani. Talvez essa revolta que começou naquele barco só não tomou proporções maiores, porque no meio da discussão bateu um vento forte que quase virou o barco. E talvez a tempestade impediu uma rebelião maior. Os discípulos estavam frustrados com Deus. Talvez Jesus era uma mentira. Veio a tempestade, tudo virou uma confusão. Finalmente Jesus aparece andando na água. E aqui vem a última e mais importante lição de Jesus desse dia. Profundíssima. A Bíblia diz que Jesus, quando olha para eles, e eles achando que era um fantasma, Jesus responde: sou eu,
não temam. Essa era a grande lição de Jesus. Sou eu, não temam. A expressão grega que aparece aqui, para esse sou eu, é a expressão ego eimi. Numa tradução mais literal, sabe o que Jesus estava falando? Eu sou, não temam. Pastor, como assim? O que quer dizer isso? Talvez alguns já tenham entendido onde eu quero chegar. Eu sou, não temam. Ego eimi, expressão grega, é a expressão que a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, usa para traduzir todas as vezes que no Antigo Testamento Deus se dirige ao seu povo e fala: o eu sou te enviou. Ego eimi. Aquele dia andando no meio da tempestade, Jesus faz uma referência para os discípulos, a Êxodo capítulo 3, verso 14. Quando na sarça ardente, Moisés questiona a Deus: Senhor, quem eu vou falar para o povo que é o Senhor? E Deus diz para Moisés: diga que o eu sou te enviou. E nessa hora Jesus no meio da tempestade diz: não temam, porque eu sou. Isso é muito profundo. Nessa hora Jesus está falando para eles que ele não era o libertador enviado por Deus. Ele é o Deus que envia o libertador. E assim eu faço a seguinte pergunta para você hoje: quem é Jesus para você? Como nós falamos no início da mensagem, talvez você esteja frustrado com Deus por duas hipóteses. A primeira hipótese é porque Deus traiu sua confiança e mentiu para você. Mas a segunda hipótese é porque você não entendeu quem é Deus. Aquele dia, 10.000 pessoas saíram frustradas com Cristo, decepcionadas com Cristo. Cristo traiu a esperança delas, porque elas não entenderam quem era Jesus. Elas queriam proclamá-lo rei de Israel. E Jesus falou: eu não sou rei de Israel coisa nenhuma. Eu sou o rei do universo. Eu sou. Portanto, hoje, se você está frustrado com Deus, a pergunta não é o que Deus fez. A pergunta é: quem é Deus para você? Os discípulos esperavam um Deus político capaz de libertá-lo dos romanos. E o que você espera de Deus hoje? Será que você espera um Deus economista, capaz de te dar todo o dinheiro que você sonha? Desculpa, você vai se frustrar. Será que você espera um Deus que é um ouvinte, que Ele está disponível toda vez, ou somente quando você está triste e precisa desabafar para alguém? Deus é isso para você? Desculpa, você vai se frustrar com Deus. Será que você espera um Deus vidente, que possa te dizer qual a melhor roupa para usar, ou a melhor decisão a ser tomada para você ter sucesso na vida e no amor? Desculpa, você vai se frustrar com Deus. Será que você espera um Deus servente, que atende a todo e qualquer pedido que você fizer do seu coração? Desculpa, você vai se frustrar com Deus. Será que você espera um Deus distante, que só te ama, mas não quer provocar nenhuma mudança na tua vida ou te tirar da zona do conforto? Desculpa, você vai se frustrar com Deus. Quem é Deus para você? Eu sou. Deus é o soberano e onipotente Deus. Vou cortar aqui. Quero te convidar a terminar cantando.
desse Deus de promessa, de aliança. E que você possa, nessa música, colocar sua esperança nas mãos do grande eu sou. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
A menos que você entenda que Deus é o soberano e onipotente Deus, eterno e onipresente, o onisciente Deus que comanda o universo, mas dá a sua vida para que você possa viver, você vai continuar se frustrando com Deus. Deixe Deus ser o eu sou na tua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é grande demais, o Senhor é imenso demais. O Senhor ama demais. Por isso, se nós estamos frustrados contigo, é porque nós não entendemos nada. Que o Senhor possa ser o grande eu sou em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos.